Batman terminou suas exibições em 1989 com a segunda maior bilheteria norte-americana e mundial daquele ano, ficando atrás somente de Indiana Jones e a Última Cruzada. Inevitavelmente a Warner Bros. Iria querer o quanto antes uma sequência desse filme. Batman: O Retorno foi até bem na bilheteria, mas não tanto quanto o primeiro filme. E o problema maior não foi nem necessariamente a produção do filme, seja pré-produção ou pós-produção, ou até mesmo a qualidade do filme em si. O que deu problema foi a forma como o público reagiu a esse filme, a crítica especializada e principalmente as marcas de merchandising que não viram esse filme muito atrativo para sua marca, o que causou uma dor de cabeça enorme tanto para a Warner quanto para essas marcas que até então estavam patrocinando o filme sem antes assisti-lo e depois viram o resultado e realmente retiraram seu nome da jogada. Meu nome é Danilo César, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Instância, e nesse vídeo nós vamos ver por que Batman: O Retorno, na minha opinião, é considerado um filme subestimado. Então vamos lá. Sendo a única sequência da filmografia do Tim Burton até o momento, o mesmo sempre havia alegado diversas vezes que ele sempre foi averso, ele sempre teve aversão a continuações dos seus filmes. Como, por exemplo, quando ele foi entrevistado pela revista Cine Fantastique de 1989, quando ele falou o seguinte: sequências só valeriam a pena se fosse para fazer algo totalmente novo e desafiador, porque a emoção de fazer um filme é pelo desconhecido. E quando fazem-se as sequências, perde-se essa emoção. Eu não descartaria uma sequência se fosse algo realmente desafiador e empolgante. De toda forma, os primeiros rascunhos para Batman: O Retorno desagradavam muito Tim Burton, até chegar num roteiro que misturava as ideias dos primeiros roteiros tanto escritos pelo Sam Raimi com as ideias do roteiro final do Daniel Waters, ocasionando assim o plot que envolvia a união de forças de um magnata dos negócios, que era o Max Schreck, interpretado pelo Christopher Walken, com o Pinguim, interpretado pelo Danny DeVito. Este que também se uniria a Selina Kyle, a Mulher Gato, interpretada pela Michelle Pfeiffer. Todos unidos pelos seus próprios motivos, quanto por um único motivo: a arruinar a vida do Bruce Wayne e de Batman ao mesmo tempo. Então esse roteiro final ele foi na verdade uma amálgama de vários outros roteiros, como por exemplo a ideia do Sam Raimi nos primeiros roteiros era justamente essa união do Pinguim com a Mulher Gato, e algumas outras ideias que se fundiram com a do Daniel Waters, como por exemplo deixar a Mulher Gato mais empoderada, mais feminista, mais violenta, mais veloz, mais com aquelas insinuações psicossexuais que eu vou comentar mais adiante no filme também. Então esse roteiro final que foi filmado, ele foi uma mistura de várias ideias, principalmente desses dois caras. Então, mais ou menos uns 5 roteiros depois, percebe-se, 5 versões finais, a quinta foi a que agradou Tim Burton, ele se desafiou e a sua equipe de produção a fazer um filme totalmente diferente, um filme que nem tinha cara de continuação, por exemplo. E uma das formas como ele se desafiou e a sua equipe foi, por exemplo, trazendo muitos animais para o seu filme, como o uso de pinguins reis, de morcegos, de gatos, contratando Bo Welch para ser o diretor de arte de Batman: O Retorno, retomando a parceria que o Welch já tinha com Burton em outros filmes, como por exemplo Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mão de Tesoura. E cabe ressaltar também, como curiosidade, que esses roteiros que foram descartados, essas outras 4 versões anteriores, tinha de tudo um pouco. Tinha o personagem do Christopher Walken sendo revelado como sendo o irmão do Pinguim, né, do Oswald Cobblepot, que é o personagem do Danny DeVito. Aquela cena no final do filme, essa agora da versão oficial do Batman: Retorno, onde tem o beijo elétrico da Selina Kyle com o Max Schreck, é nessa cena que o Max Schreck se transformaria do Duas Caras. O beijo elétrico seria o motivo pelo qual ele teria a cara mais ou menos deformada. E em uma dessas versões também teria um jovem Marlon Wayans, aquele que depois foi fazer Tony de Pânico, As Branquelas. Ele seria o Robin desse filme. Ele interpretaria um mecânico que depois uniria forças com o Bruce Wayne do Michael Keaton. E também, né, fica uma curiosidade que, apesar de ele ter sido cortado do filme por, segundo a produção, já ter personagens demais para desenvolver personagens novos, no caso,
Foi feito um action figure, foi vendido, foi comercializado um bonequinho do Robin que mais se parecia com o Tim Drake dos quadrinhos do que realmente a proporção final, a projeção final que ficaria o personagem do Marlon Wayans no filme do Batman Retorno. Um dos requisitos que fez o Michael Keaton voltar para Batman Retorno é, obviamente, o maior cachê, né? Se no primeiro filme lá de 89 ele ganhou mais ou menos uns 5 milhões, nesse filme agora de 92, o Batman Retorno, ele receberia o dobro, ele receberia 10 milhões. Talvez, pela visão dele, seria um valor justo, haja vista que o personagem dele é um coadjuvante na própria história, né? Porque, para todos os efeitos, o filme foca muito no nascimento, na ascensão, na queda e na morte praticamente três vilões, né? O que é o Max Schreck, o Pinguim e a Mulher Gato. Então é muito tempo para desenvolver esses personagens e pouco para desenvolver as neuroses, a psique, as personalidades, né? Tanto de Batman como do Bruce Wayne também. Inclusive tem um jornal daqui de Manaus que publicou lá em 1992 o seguinte: ó, Batman O Retorno deveria se chamar Mulher Gato, participação especial do Batman. Porque, como a própria notícia diz, a Michelle Pfeiffer rouba o filme, ela dá um show, né, com as suas cenas sensacionais, o que é realmente incrível. E o Pinguim do Danny DeVito também se demonstra com uma intimidade com a representação dramática dele. Então os dois personagens estão extremamente bem equilibrados. E para todos os efeitos, o Tim Burton só foi confirmado, ele só quis voltar para fazer essa sequência se fosse dado 100% do controle criativo para ele. E a Warner Bros. Viu, pô, o nosso filme de 89 com ele fez muito dinheiro, foi um sucesso de público, foi um sucesso de crítica, por que não dar esse controle criativo para ele, né? E então, em junho de 1992, e um mês depois, aqui no Brasil, foi lançado o Batman O Retorno. Ó, eu devo acrescentar que, para todos os efeitos, esse para mim é o melhor Batman. O Michael Keaton tá no seu auge aqui. É o melhor filme de Batman, na minha opinião. Para mim, ele é muito subestimado. Porque realmente ele tem cenas muito sinistras, ele tem muitas cenas que contrariam mais ou menos o que o Batman representa hoje, né? O que ele habita a mente das pessoas hoje em dia. E, de fato, do começo ao fim, é um filme totalmente anárquico, é um filme totalmente doido, insano, pirotécnico e muito emblemático, na minha opinião. Seja por conta que eu assistia muito na minha infância, na sessão da tarde, pelo que ele representa hoje, né, para a indústria de filmes de super-heróis. Por exemplo, se naquela época ele era considerado muito pesado, muito sombrio, muito noir, é exatamente isso que alegam ser as melhores qualidades do filme do Batman agora, do Matthew Reeves, por exemplo, com o Robert Pattinson. Ele ser bem sinistro, bem melancólico, bem gótico. Então são o que caíram de pau na época, desclassificando o filme por causa disso, é justamente os pontos fortes tanto desse filme do Batman de 92 quanto esse do filme do Batman agora, do Robert Pattinson, entendeu? Só que aquele filme, na época, ele não foi muito bem visto porque ele tem de tudo que você possa imaginar, elevando a classificação do PG-13 ao máximo. Se o filme de 89 ele já era sombrio do seu jeito, o de 92, o Batman Retorno, ele é mais bizarro em todos os sentidos, porque tem manequins decapitados, tentativa de infanticídio generalizado, arma de choque na cara, Batman carbonizando o inimigo, explodindo outro inimigo com uma bomba, insinuações sexuais de todo tipo, pedaços de corpos usados como piada, ressuscitação de um corpo por mordidas e lambidas de gato que surgem do absoluto nada, um cachorro levando uma bomba para explodir numa loja, pinguins armados com explosivos para jogar na cidade, centenas de morcegos mordendo e ferindo gravemente o vilão de uma forma extrema, até gráfica de forma. Diversas vezes o Natal sendo tratado como algo triste, para baixo, depressivo, até mesmo sendo um filme com pretensões anti-merchandising, como nessa cena onde tem uma lojinha de tudo que é para vender sobre o Batman, e essa lojinha é destruída pelos capangas do Pinguim, e essa cena foi removida no filme da última hora justamente por essas razões comerciais. São detalhes que levam o filme à sua classificação PG-13 ao extremo totalmente. Nenhum outro filme do Batman, na minha opinião, conseguiu capturar tão bem a essência triste, melancólica, positivamente depressiva dos personagens. O trio, o Batman, o Pinguim e a Mulher Gata, é tudo doido, é tudo perturbado, cada um tem seu jeito de resolver as coisas de uma forma totalmente abrupta, inesperada, surpreendente até em alguns momentos, né? A belíssima abertura do pequeno Pinguim sendo jogado no esgoto para ser achado e criado por pinguins dentro do esgoto com a nova música tema do filme,
é de uma qualidade extrema, sabe? E a câmera vai acompanhando, vai caminhando junto com a gente, como se realmente a gente estivesse lá dentro para tentar aparar aquele bebê de alguma forma, para só depois a gente ver o seu destino trágico, né? Com um clímax totalmente insano, bizarro, totalmente expressionista e para mim cinematograficamente perfeito. O Batman o Retorno tem tudo que, por exemplo, a trilogia do Nolan tentou fazer, tentou deixar mais realista e menos fantasioso possível. Ou então o Batman do Matthew Reeves, que já trouxe essa pegada mais no ar, mais fantasiosa, ao mesmo tempo que pegada realista. Mas para mim, obviamente que esses filmes têm suas qualidades, né? O Batman do Matthew Reeves, do Robert Pattinson, o Batman do Christian Bale, que é o Batman que os filmes que eu consegui assistir na adolescência. Mas para mim, realmente, Batman Retorno não tem como. É um filme esteticamente perfeito, o design de produção dele é maravilhoso em todos os sentidos. A Gotham City foi construída do zero praticamente, né? A trilha sonora do Danny Elfman, que está no seu auge, ela captura totalmente aquela tristeza dos personagens, aquela dubiedade de confiança, os momentos diversos de desconfiança. Então a trilha sonora ela vai acompanhando, ela é totalmente participativa nos momentos chaves do filme. Ela é triste quando ela tem que ser, ela não dá aquela ponta de esperança, ela dá aquela ponta de agonia, de tristeza, e aquilo ali vai nos comovendo, vai nos apegando de uma forma que a gente não consegue parar de assistir esse filme de maneira nenhuma. O filme tem lá suas 2 horas e 10, mais ou menos, mas para mim ele passa todas as vezes que eu passo a assistir esse filme, ele é muito rápido, ele é muito bom, a qualidade dele é impecável na minha opinião. Para um orçamento de 80 milhões de dólares, o filme conseguiu arrecadar o dobro só nos Estados Unidos e conseguiu mais uns 100 milhões nos países onde ele foi exibido. Financeiramente até que foi um bom resultado, mas foi bem aquém da bilheteria do Batman de 89. Por exemplo, o Batman Retorno foi a terceira maior bilheteria dos Estados Unidos, ficando atrás de Aladdin e Esquecendo de Mim 2. Ambos filmes com uma pegada mais família, né? Os pais que levaram seus filhos para assistir esse filme, essa aventura família, né, ficaram chocados com tudo isso que eu falei para vocês agora, de gente pegando fogo e tudo explodindo, pedaços de corpo, aquelas insinuações sexuais, sabe? Então, tudo isso foi uma atmosfera muito pesada, os pais não gostaram, reclamaram, encheram a Warner Bros. Com dezenas e dezenas e centenas de milhares e bilhares de cartas reclamando o quanto aquele filme foi desgostoso para eles, o quanto seus filhos realmente não se sentiram à vontade assistindo aquele filme, choraram de tristeza, ficaram agoniados, enfim, foi uma dor de cabeça do caramba para Warner Bros. O McDonald's, que era um forte patrocinador do filme, também ficou chocado com a recepção, da forma como esse filme foi recebido pelo público, pela crítica também, que não gostou. Eles desfizeram a parceria, né, do famoso McLanche Feliz deles, justamente porque eles não queriam ter a sua marca atrelada a um filme violento, pesado, extremamente melancólico, triste, que não combinava em nada com o McLanche Feliz, pô. Então era realmente uma coisa muito dicotômica, não tinha como dar certo na visão do McDonald's e eles cancelaram a parceria logo, quase que praticamente de imediato. E por fim, como não podia deixar de ser, né, já vista o quanto a Warner ficou desgostosa com o resultado do filme, eles não contrataram o Tim Burton para um possível Batman 3, né? Eles preferiram cancelar o contrato. Eles realmente tinham que dar o braço a torcer, porque o Burton, para todos os efeitos, ele revitalizou a mitologia do herói, ele renovou a base de fãs, né, do Homem-Morcego, da marca Batman como um todo, mas o seu filme extremamente sombrio e depressivo fez com que a Warner ficasse um pé atrás, 2 pés atrás de confiança a respeito de um possível Batman 3 na direção do Tim Burton, é claro. Enfim, né, acredito que Batman: O Retorno para mim é um dos melhores filmes já feitos, inclusive eu tenho um pôster aqui do lado, dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. E o filme do Batman, essa continuação, ela não é certamente um filme do Batman somente. Ele é um conto de fadas extremamente deturpado, gótico, sombrio. É mais um filme do Tim Burton do que necessariamente um filme do Batman, do que um filme da DC Comics, do que um filme da Warner Brothers no geral, sabe? Fica aqui a minha singela homenagem a esse filme. Estou muito ansioso para ver o Michael Keaton de volta agora no filme do The Flash, né, do Andy Muschietti. E bora ver se realmente ele continua fazendo jus a esses 2 filmes do Batman de 89, principalmente, na minha opinião, esse Batman aqui de 1992. Obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Eu me chamo Danilo César, fui anfitrião com você junto nessa caminhada nesse vídeo.
Comenta aqui embaixo se você já assistiu Batman Retorno, se você gosta, se você quer trocar alguma ideia, se você tem alguma curiosidade para compartilhar. Vamos trocar essa experiência juntos, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu!